Boa noite, estamos iniciando o Passando a Limpo, programa de entrevistas e debate de ideias da Rede Record. Os convidados desta noite são o médico psiquiatra Sérgio Seibel, que tem uma pesquisa inédita sobre os efeitos do uso de drogas, especialmente do crack, e Luiz Inácio Lula da Silva, que já está aqui comigo. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. O telefone é 011-826-1009, o número do fax é 011-826-1320 e o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. Perguntas curtas, muito curtas, objetivas e uma só, por favor. Lula, boa noite, prazer em recebê-lo. Você não pôde vir da última vez, houve um acidente que nós lamentamos também, com perda de companheiro jornalista, durante uma viagem sua, e eu queria agradecer atender o nosso convite hoje, que eu sei que você é ocupado. Está em campanha presidencial, é verdade? Não. Primeiro, boa noite, Boris. É um prazer estar de volta no Passando a Limpo e dizer para você que estou aqui para enfrentar até essas provocações de que eu sou candidato a presidente da República outra vez. Por que provocação? Você acha que você não tem condições para ser presidente da República? O problema não se trata. Eu já provei em 3 campanhas que eu participei e, graças a Deus, o tempo se encarrega de provar de que muita gente que vendia para a sociedade a ideia de preparação para governar esse país não conseguiram governar esse país a contento. O problema é que eu acho que nós estamos com 3 anos e meio para as eleições. Nós ainda vamos ter que resolver o problema da eleição de 2000, nós ainda vamos ter que resolver os problemas econômicos e sociais do Brasil, que são cada vez mais graves, e eu acho uma injustiça você ficar discutindo 2002 se nós precisamos resolver os problemas agora do emprego, o problema da habitação, o problema da agricultura. Ou seja, tem coisas mais importantes para discutirmos nesse momento da história brasileira do que discutirmos apenas a questão eleitoral. Eu acho que não é necessário discutir a eleição agora. Vamos discutir o Brasil. Você é visto como candidato porque as suas viagens, a sua movimentação, a sua retórica é uma retórica que pode ser de um candidato. Boris, eu sou um ser político, eu sou um dirigente político, tenho orgulho disso. Percorro o Brasil porque acredito que é necessário cada vez mais contribuirmos para uma evolução da consciência política da nossa sociedade. Mas eu viajo muito mais ao Brasil discutindo saídas para o Brasil do que efetivamente discutindo eleição. Eu sinceramente acho que tanto o PMDB quanto o PFL, que colocaram a questão da eleição presidencial na ordem do dia, são muito irresponsáveis, porque eles deveriam, pelo menos agora, estarem cumprindo o programa que eles prometeram na última eleição. Você não acha que eles foram tangidos, empurrados pelos acontecimentos, pelo enfraquecimento da figura do presidente da República e deste governo? Eu acho grave na política nacional se os políticos agirem sempre assim. Ou seja, toda vez que o governo vai mal, eles abandonam o governo e tentam resolver os seus problemas individualmente. Eu acho que o governo Fernando Henrique Cardoso não começou a governar. É um governo que é um governo natimorto, ou seja, porque é um governo que nasceu velho, nasceu equivocado. O Fernando Henrique Cardoso não consegue cumprir as mais elementares promessas feitas durante a campanha. Ele sabia da crise econômica, sabia como é que ela vinha, sabia o que ia acontecer, não tomou nenhuma medida para evitar e tinha medidas para tomar. Você está lembrado que nós tivemos coragem de, em agosto do ano passado, avisarmos que a crise vinha. E o que eu fico, assim, perplexo é com a passividade do presidente dentro da crise. Ou seja, o desemprego é uma coisa extremamente grave no Brasil. Nós temos regiões onde o índice de desemprego chega a quase 25%, ou seja, e não há nenhuma tomada de posição capaz de resolver esse problema agora. O dinheiro público continua sendo canalizado para grandes grupos econômicos ou para coisas que não resolverão o problema do desemprego, e o governo continua achando que está tudo bem. Eu espero que, com os dados que os jornais publicaram hoje, os dados da ONU, ou seja, os indicadores sociais mostrando que o Brasil, sabe, é um país que está pessimamente colocado no cenário, eu acho que o presidente da República deve tomar aí algumas medidas no sentido de fazer com que esse país melhore a qualidade de vida do seu povo. Agora, o que se poderia fazer hoje, diante do atual quadro, para resolver a questão do desemprego? O governo está fazendo o que ele pode fazer, até aliado a alguns sindicatos? Acho que o governo não está fazendo nada. Boris, veja, porque nós temos uma situação delicada. Primeiro, nós temos que detectar quais os setores que poderiam gerar empregos rapidamente.
De uma parte, empregos para os setores que são mão de obra não qualificada. De outra parte, o setor que é de mão de obra qualificada. Ou seja, então você tem alguns setores. A agricultura é um setor gerador de empregos com muita rapidez. E no Brasil, Boris, esse dado é importante você guardar. Faz exatamente 15 anos que nós produzimos 80 milhões de toneladas de grãos. Esse país já poderia estar produzindo 100 ou 120 milhões de toneladas de grãos. Só para você ter ideia, nos últimos 10 anos, a política agrícola do governo foi tão ruim que 920 mil pequenas propriedades deixaram de existir. Ou seja, famílias que produziam no campo deixaram o campo e vieram para a cidade de alguma forma procurar um outro tipo de emprego. Eu te pergunto, se nós produzíssemos mais, se nós produzíssemos mais em outros setores industriais, haveria mercado para isso? Veja, obviamente que há. Nós temos uma população de 160 milhões de brasileiros, quase que 2/3 marginalizado. Nós temos um mercado extraordinário. Qualquer 50 centavos ou qualquer 50 reais que você dê de aumento no salário mínimo, você já cria uma espécie de boom de crescimento na economia. Ou seja, o Brasil tem uma coisa extraordinária que é o potencial do seu mercado interno. Daí porque nós precisamos investir numa coisa chamada mercado interno de consumo popular, para que a gente possa dinamizar a indústria do alimento, a indústria do vestuário, a indústria de material de higiene, a indústria de material escolar, a indústria de material da construção civil, coisas que possam dar retorno imediatamente. Não ficar gastando dinheiro como o governo do Paraná, como o governo do Rio de Janeiro, agora o governo da Bahia, ou seja, gastando fortunas a ponto de fazer um emprego só custar 300 mil reais. Você não acha que a tentativa de incentivar a retomada do desenvolvimento com estabilidade é uma tentativa correta do governo? Veja, eu acho que a estabilidade é preciso ser mantida. Primeiro porque ela é um bem para o povo brasileiro. Agora, a estabilidade, ela só terá sentido se você combinar uma estabilidade monetária com uma estabilidade social. E a estabilidade social, ela virá se você fizer a economia voltar a crescer, mas distribuindo esse crescimento na forma de geração de emprego, de renda e salário. Essa é uma certeza que eu tenho de que o Brasil pode dar certo. Se você analisar os investimentos do ano passado, você vai constatar o quê, Boris? Só o BNDES gastou praticamente 13 bilhões de reais com as privatizações. E essas privatizações, nenhuma gerou nenhum emprego, pelo contrário, todas geraram desempregos, porque todas as empresas privatizadas tiveram que mandar muita gente embora. Se essas pessoas foram mandadas embora, alguém tem que se responsabilizar em realocá-las no mercado de trabalho, investir em outra atividade econômica capaz de gerar alternativa de emprego, coisa que não tem. Hoje o Estado fala de mandar embora, as empresas falam de mandar embora, ou seja, então não tem nenhuma preocupação. O que eu acho que o governo deveria fazer? Parte desse dinheiro o governo deveria ter investido na chamada pequena e média empresa brasileira, que são responsáveis por 60% dos empregos gerados no Brasil. Parte desse emprego o governo poderia ter investido na construção civil, principalmente na área de saneamento básico e área de habitação popular, que ainda temos um déficit extraordinário de habitação nesse país. E isso poderia gerar parte dos empregos que nós precisamos imediatamente. Além do que eu te falei, a agricultura. Cada família sentada no campo, Boris, ela produzindo, ela vai gerar 2,7 empregos por família sentada. E são empregos baratos, e empregos para mão de obras que não exigem uma grande qualificação. E é essas pessoas, podendo consumir, que vai gerar empregos em indústrias mais modernas, indústrias de pontas, para garantir emprego para quem está estudando hoje uma profissão. Se isso te parece tão claro, por que, na sua opinião, o governo adota uma linha semelhante? Olha, crueldade do Fernando Henrique? Não, eu diria que não é nem crueldade, é compromisso. Ou seja, veja, vamos pegar o caso da implantação das indústrias automobilísticas. Sabe? Não apenas a Ford, mas se você pegasse que foram para o Paraná, aqui se implantou em Resende a Volkswagen, mesmo a Volkswagen de São Carlos, né? São empresas que hoje não são chamadas nem de empresas, são chamadas condomínio industrial. Ou seja, coloca o timbre da empresa e as outras empresas vão montar o carro. Essas empresas geram poucos empregos e o Estado está dando muito recursos para essas empresas se implantarem nos estados. Ou seja, eu diria, comprando, eu diria até numa brincadeira, nós estamos privatizando as nossas empresas estatais e estamos estatizando as empresas multinacionais. Porque o que acontecia antes, Boris?
Antes era o seguinte, uma empresa queria se implantar aqui na capital de São Paulo, ou em Barueri, ou em qualquer lugar. O que a empresa pedia? A empresa, ela queria mão de obra qualificada, ela queria infraestrutura e ela queria consumidor para o seu mercado, para o seu produto. E depois ela queria uma quarta coisa que é plausível. Ela queria o quê? A isenção de impostos por um determinado tempo. Tudo isso já era normal. A prefeitura não perderia nada, porque ela não tinha aquele imposto, ela deixa de receber, mas vai ganhar indiretamente na medida que tem emprego, tem salário, correto? Agora, o que as empresas querem? Além de tudo isso, as empresas querem financiamento do seu capital de giro e querem dinheiro em cash para poder construir a fábrica. E nós estamos vendo estados tirarem dinheiro que não tem para investir na educação. Veja os dados, os indicadores sociais publicados pela ONU hoje, e financiando uma grande multinacional. Alguém poderia perguntar, Lula, você é contra a Ford ir para a Bahia? Pelo contrário, eu quero que a Ford fique na Bahia, quero que a Volkswagen vá para Pernambuco, quero que outra fique no Ceará. Nesse caso agora, especificamente, com toda essa salada política envolvendo o senhor Antônio Carlos Magalhães e o presidente da República, esse aparente jogo de braço, você é favorável, assim mesmo, que a Ford vá para a Bahia? Eu sou favorável que a Ford vá para a Bahia. Agora, o que eu sou contra é a forma como se dá a implantação de uma empresa. E aí vale para a Bahia, vale para o Paraná, vale para São Paulo, vale para Pernambuco, vale para o Rio de Janeiro. Ou seja, o Estado não pode ficar financiando uma multinacional desse porte. Boris, só para ter ideia, a Ford faturou ano passado mais de 150 bilhões de dólares. O Estado da Bahia arrecadou ano passado 7 bilhões e 900 milhões de reais. Portanto, a Ford deve ter faturado umas 30 vezes a arrecadação da Bahia. Te pergunto o seguinte, se não se der esse tipo de concessão às multinacionais, elas simplesmente vão se instalar em outros locais. Veja, desde que seja no território nacional... Ou não, vão se instalar em outros países. Boris, isso é terrorismo que eles vendem, é terrorismo que eles vendem, Boris. A Ford não vem para o Brasil porque os olhos do presidente agradam ou porque a coragem do ACM, a bravata do ACM. Vem porque interessa. Ela vem porque tem mercado. Ela vem porque tem mercado, ela vem porque tem mão de obra qualificada. E ela vem porque o Brasil é um país que pode exportar para o Mercosul, que pode exportar para outros países. É por isso que ela vem. Na ausência de uma política industrial, acontece isso, a guerra fiscal. Porque caberia ao ministro, não criar agora o Ministério só para o Desenvolvimento, que está na mão do Celso Laffer, ele poderia ter chamado a direção da Ford e falar, olha, vamos acabar com essas negociatas, nós precisamos que vocês se instalem aqui, nós vamos garantir tal coisa para vocês e o estado que vocês vão é a Bahia. O que não pode é permitir que uma empresa desse porte tire, sabe, dinheiro dos cofres públicos que não tem para tratar de criança com diarreia nos hospitais públicos, Boris. E essa questão, Fernando Henrique, Antônio Carlos Magalhães, agrada a oposição ver que dois adversários do PT, por exemplo, estão se engalfinhando ou aparentemente com a possibilidade de se desentender? Olha, o ACM está fazendo aquilo que já é comum na política brasileira, né? As pessoas ficam sustentadas no governo o tempo inteiro, né? Tiram o privilégio do bônus, mas quando chega a hora do ônus, ninguém quer assumir. E o que o ACM começa a fazer? Na medida que o governo cai em desgraça na opinião pública, o ACM e outros que nesses 4 anos e meio viveram às custas, sabe, do governo, tentam abandonar o barco, tentando mostrar um discurso de oposição. E eu acho isso grave, porque se o Fernando Henrique Cardoso, com a unidade dos partidos que lhe sustentam, já era fraco, com a oposição dos partidos que lhe sustentam, vai ficar muito mais fraco. E é por isso que hoje nós temos um presidente da República vacilante. Você não imagina que ele poderia fazer uma aliança à esquerda, por exemplo, com o PT? Não acredito. Essa hipótese nem sonho. Porque o problema do Fernando Henrique Cardoso, no comecinho do mandato dele, em 1995, eu fazia parte daqueles que acreditavam que ele estava refém da direita. Hoje a cabeça dele que é assim mesmo. Eu, quando fui discutir com ele o acordo com o FMI, eu dizia, presidente, esse acordo é uma coisa esdrúxula, o Brasil abriu mão da sua soberania. Está dito no acordo que quando o Brasil tiver apenas 20 bilhões de dólares de reservas, quem vai administrar nossas contas é o Banco Central americano. Ele achava que era o melhor acordo do mundo. Quando eu discutia a questão do sem terra e ele dizia a quantidade de gente que ele assentou, ele continua ainda, Boris, acreditando que entregar o título para a pessoa que mora há 30 anos na terra é fazer assentamento. Não é.
Então a impressão que eu tenho é que o Fernando Henrique Cardoso gosta de viver no mundo de fantasias. Ele gosta de acreditar em coisas fáceis quando não tem coisas fáceis neste país, nesse momento. Ultimamente você não tem conversado com ele nem por telefone? Não, não tem e não há nenhuma razão para conversar. Eu, quando fui conversar a primeira vez, eu achei que o presidente tinha algum assunto extremamente sério para conversar. Disse para ele que seria importante que, se ele quisesse conversar com a oposição, que ele preparasse uma agenda, tornasse essa agenda pública e colocasse os seus pares para sentar com a oposição. Ele até hoje não fez nada disso, portanto, eu, sinceramente, não tenho o que conversar com o presidente da República. O senhor Ciro Gomes, em recente programa Passando a Limpo, fez algumas referências a você sobre as relações, sobre os acertos que teria havido e que eu quero deixar, logo para depois, logo do intervalo, a gente tocar nesse assunto, de que você preferiu se aliar ao Brizola e partir para essa tentativa de derrubada do governo, pedir a renúncia do presidente, a fazer um programa comum e quem quer que fosse, que estivesse melhor desse grupo de aliados à esquerda, que sairia candidato a presidente. Uma espécie de rompimento que ele atribui a você, que eu gostaria que você respondesse logo depois do intervalo, nessa entrevista com Luiz Inácio Lula da Silva pelo Passando a Limpo. Até já. Cidade Alerta, amanhã, logo após Norte e a Norte. Um belo dia acordei de pé esquerdo, fui no banheiro e não tinha papel. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. O telefone é 011-826-1009, o fax é 011-826-1320 e o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. Lula, estamos com uma montanha de perguntas e mal nós esgotamos os assuntos que eu tinha trazido para conversar com você. Um assunto que eu queria colocar é a questão do MST, que é uma curiosidade pessoal minha. Quando o MST invade, e quando o MST, na minha opinião, invasão é cometer violência, ou quando o MST decide invadir uma propriedade produtiva, você apoia o MST? Veja, Boris, primeiro eu vou responder uma pergunta anterior. Que você sim, claro, deixei no ar. Ciro Gomes. Deixei no ar. Olha, veja, eu espero que o Ciro Gomes, talvez até por uma questão de idade, o Ciro Gomes fala demais. Era importante que ele fosse um pouco mais comedido, principalmente quando se trata de relações políticas. Eu tive um almoço com o Ciro Gomes e disse para o Ciro Gomes que nós, ao invés de ficarmos discutindo eleições, que era preciso que a gente criasse um movimento que envolvesse todos os partidos políticos de esquerda e mais do que partido político de esquerda, que envolvêssemos personalidades, empresários, intelectuais, gente do mundo acadêmico, para que a gente criasse um movimento em defesa do Brasil, fazendo 4 ou 5 propostas, liderada pela questão do emprego, pela questão da previdência social, pela questão tributária, e desse movimento possivelmente pudesse sair um candidato a presidente em 2002, mas que a gente não discutiria eleições agora. Tá? Em nenhum momento o PT entrou em campanha de renúncia. Se você perceber, o PT está fazendo coleta para quê? O PT está colhendo assinatura para 2 coisas. Primeiro, porque queremos que a Câmara dos Deputados enquadre o presidente da República em crime de responsabilidade. E a outra porque queremos tentar uma CPI do sistema Telebrás. É apenas isso. Então uma pessoa bem informada como o Ciro não pode vir aqui no programa e dizer coisa que não está acontecendo. Mas enquadrar em crime de responsabilidade agora é tentar de alguma maneira o impeachment. Veja, uma coisa que vai ser votada pela Câmara. A Câmara é que vai decidir. O que nós queremos é abrir o debate. O que não dá para ficar impune o presidente da República participar de uma gravação em que ele tenta influir que uma empresa ganhe uma concorrência e ficar o dito pelo não dito. É o momento do presidente da República ir lá e provar sua inocência. Aliás, eu não me lembro exatamente se o Ciro Gomes atribuiu a você essa questão da tentativa de impeachment ou se aliar para derrubar. Eu realmente tenho... Boris, porque para mim é uma coisa simples, Boris. Eu não posso estar fazendo campanha pela renúncia do presidente da República, porque eu estaria, na verdade, fugindo à questão da institucionalidade desse país. Eu tenho governadores de estado, eu tenho prefeitos, amanhã qualquer engraçadinho passa a fazer campanha contra, e como é que nós ficamos? Então o que nós queremos? Nós queremos apurar algumas coisas
que nós entendemos que são graves e que, se elas forem apuradas, o presidente ganha atestado de idoneidade. Se ele for culpado, obviamente que tem um processo a ser seguido, tanto pela Câmara quanto pelo Ministério Público. Com relação ao MST, eu conheço bem o MST, acho que é um movimento extremamente sério e acho que o governo brasileiro está brincando com ele. O MST não tem como lógica ocupar terras produtivas. Eu tenho participado de dezenas de reuniões e o Movimento Sem Terra tem como orientação ocupar terras ociosas que não estão produzindo neste país. É isso. Obviamente que, como é um movimento muito grande, nem sempre a direção coordena todas as ações do movimento. Na sua opinião, o MST não tem nada de um movimento revolucionário que quer implantar o socialismo na marra no país? Pelo contrário, o MST é um movimento que tem como objetivo fazer a reforma agrária no país. O que eu lamento profundamente é que desde o dia 17 de abril de 1977, quando foi feita aquela grande passeata em Brasília até hoje, o presidente Fernando Henrique Cardoso, mais o Jugman, ao invés de assentar os 40 mil que estavam acampados, eles resolveram tomar como estratégia derrotar politicamente os sem terra. O que eu acho ruim, porque se o governo não souber tratar os sem terra e não atender, sabe, negociando como tentou conversar essa semana, o que vai acontecer? Vão aparecer grupos, né? Como tem informações aí de que tem grupos ligados ao Sendero Luminoso. Que não é bom. Isso só acontece quando você não respeita as entidades que existem e que podem falar em nome do movimento. Portanto, eu acho que o presidente da República e o Jugman, ao invés de ficarem tentando derrotar o Sem Terra, deviam dar graças a Deus pelo fato dos Sem Terra estarem fazendo com que pessoas que estavam quase para se transformar em párias da sociedade recupere a sua cidadania e comece a lutar pelos seus direitos. Lula, deixa eu fazer as perguntas dos telespectadores, são muitas, eu vou entregar a você, se for possível você fazer com que sua assessoria ou você mesmo responda, seria muito bom porque vai sobrar pergunta aqui. O Afrânio Bopré, de Florianópolis, Santa Catarina, pergunta: Lula, diante da crise que vivemos, você considera atual a defesa de bandeiras nacionalistas ou, em tempos de globalização, é coisa ultrapassada? Pelo contrário, meu companheiro Afrânio, eu sou favorável a que a gente defenda as bandeiras nacionalistas. Aliás, o momento é propício para que a gente apresente à sociedade brasileira um modelo de desenvolvimento nacional em que leve em conta, sabe, a necessidade do fortalecimento da indústria brasileira, do fortalecimento do Estado brasileiro, porque se engana aqueles que pensam que o Estado tem que ser fraco. O Estado tem que ser forte. Não é o Estado administrador, mas é o Estado que tem força para fazer com que a economia possa andar mais ou menos de acordo com as necessidades da população. Por isso é que eu defendo, nesse instante, a gente defender a questão do nacionalismo com muito mais força. Lula, tem muitas perguntas pedindo a sua opinião sobre o governador Antony Garotinho, do Rio de Janeiro, a relação dele com o PT e com o Leonel Brizola. Olha, eu não posso dar palpite sobre o Rio de Janeiro porque eu vou muito pouco lá. Eu digo para você que a relação da direção nacional do PT com o Garotinho é a melhor possível. A relação do Garotinho com os companheiros do PT que estão no governo é a melhor possível. Agora, nós temos dentro do PT no Rio de Janeiro um agrupamento de companheiros que não concordam com o governo Garotinho. Então, o partido fica fragilizado e deixa de ter uma maior importância nas decisões políticas do Garotinho. Mas até agora eu acho que o Garotinho está fazendo um bom governo. Eu acho que o Garotinho vai ser uma bela surpresa daqui a 3 anos. Há uma expectativa do PT que ele apoie a vice-governadora Benedita Silva para a Prefeitura do Rio. Há uma expectativa, não. Há um compromisso. Se o Garotinho estiver me assistindo, ele sabe que é um compromisso de palanque. E pelo que eu sei, até agora a Benedita está cumprindo tudo, sabe, que foi acertado, e eu espero que o PDT e o Garotinho cumpram com o PT. Se bem que necessariamente não está certo que a Benedita, porque no PT vai ter uma disputa. Eu acho que a Benedita é a melhor candidata. Né? Eu acho que ela é a melhor em São candidata. Paulo? A São Paulo eu acho que a Marta é uma extraordinária candidata. Eu digo para você que a Marta tem tudo para se transformar na nova prefeita de São Paulo a partir de outubro do ano próximo. Obviamente que nós temos que respeitar os outros adversários, mas eu acredito que a Marta leva uma boa dianteira. Você não acha que o senhor Paulo Maluf vai sair candidato e tem chance de ganhar a eleição Eu também? gostaria que o Maluf fosse candidato. Você sabe por quê? Eu acho que é melhor a gente brigar quando a pessoa tem uma cara ideologicamente demarcada, quando a pessoa tem uma cara... Eu até gostaria de ver um debate da Marta e do Maluf.
Né? Eu também gostaria. Eu adoraria de ver. Portanto, eu acho que o Maluf, se sair candidato, vai perder. Se ele tiver orientação política, é bom ele se guardar, porque se ele for candidato, vai tomar uma lavada aqui na capital dessa vez. Né? Você não acha que a ex-petista Erundina também pode ser vista como uma candidata com chance de vitória? Erundina é uma candidata forte. Qual é o problema? Qual é a vantagem que a Marta tem? É que a Marta tem um partido muito forte na capital. E a Luísa Erundina, embora seja uma pessoa forte, ela está num partido menor. E o partido conta na decisão. Lula, por que o PT não consegue convencer o povão, aquele que ganha salário mínimo? Por que esse povão não entende o discurso do PT? Quem pergunta é o Enéas Bastos, de Brasília, Distrito Federal. Olha, Enéas, essa é uma das coisas que mais me preocupa. Ou seja, na verdade, nós temos uma parcela muito grande da população que é a parcela mais carente, a mais pobre, que, portanto, seria a parcela que deveria mais votar no PT, teoricamente, e que muitas vezes não vota. Não vota por quê? Porque também é a parte da sociedade mais vulnerável a um discurso populista, na dependência das políticas oficiais. Né? Muitas vezes um cidadão está passando fome, eu vou lá, faço um discurso ideológico, chega o meu adversário e dá uma cesta básica, entre o discurso ideológico e a cesta básica, ele fica com a cesta básica. Esse é um problema que o PT sabe que existe e que nós vamos tentar vencê-lo a partir das próximas eleições. Tem várias perguntas, por isso eu vou fazer, eu acho que é pessoal, mas eu acho que você não tem o que esconder. O Diego de São Vicente pergunta, desde que você deixou de ser deputado, como você e sua família sobrevivem e pagam suas contas? Eu não deveria nem responder mais, Boris, porque mas eu acho que tanto. Agora, veja, que... eu digo sempre o seguinte, Boris, eu sou possivelmente o único dirigente político que posso chegar na tua frente e dizer, Boris, eu sou um profissional registrado em carteira profissional pelo Partido dos Trabalhadores. Se todos os políticos fizessem como eu faço, possivelmente não tivéssemos tanta trambicagem no Brasil. Você tem um salário do PT. Tem um salário do PT. O Daniel Miham pergunta, gostaria de saber o que você acha do governador do Rio Grande do Sul, Olívio Dutra, pois não deu apoio à Ford, por isso ela vai se instalar em outro estado. Primeiro, o Olívio Dutra fez bem. Né? Fez bem. Por quê? Veja, porque o Olívio Dutra, durante todo o processo de campanha, e quem viveu a campanha no Rio Grande do Sul, Boris, a questão da Ford e da GM foi o tema central da campanha. E foi o PT que denunciou, através do nosso deputado Flávio Kurtz, a malandragem que o governo Brito tinha feito, sem que a opinião pública soubesse. Só a justiça é que deu as informações para a Assembleia Legislativa. E o Olívio Dutra dizia muito claramente, ou seja, nós não vamos tirar dinheiro público para garantir a implantação da segunda empresa automobilística do mundo, quando tem pequenos e médios produtores agrícolas, quando tem pequenos e médios empresários precisando dos recursos do Estado. Aliás, não foi por isso que a Ford saiu, porque a GM se implantou em Italá. Né? A Ford possivelmente tenha tomado como decisão sair do Rio Grande do Sul bem antes. E eu acho que o Olívio Dutra, Boris, eu conheço bem. Eu vou te falar uma coisa, Boris, eu tenho certeza absoluta que o Olívio Dutra vai deixar o governo do Rio Grande do Sul no final do seu mandato com a mesma marca que ele deixou a Prefeitura de Porto Alegre. É possivelmente um dos políticos mais sérios da história desse país. Já está implantando, ontem foi implantado o orçamento participativo. Ontem já tomaram posse 280 pessoas que representam as várias regiões do Rio Grande do Sul. E com o orçamento participativo, sobretudo, vai haver uma moralização na administração pública. Por isso o Olívio Dutra vai fazer sucesso. Quando eu fui para a Bahia, o Olívio ligou para mim e disse o seguinte, Lula, diga ao povo baiano que em 1 ano e meio eu vou gerar, com metade do dinheiro que a Ford queria, mais emprego do que a Ford iria gerar aqui no estado do Rio Grande do Sul. O Erivelto Cordeiro, de Teresina, Piauí, pergunta, Lula, quando o Fernando Henrique diz que o desejo do pobre é navegar na internet e aprender inglês, será que ele não está se referindo, na sua maneira sarcástica, à classe média, que com sua política nefasta imposta pelo FMI, levou a mesma ao empobrecimento? Os outrora pobres estão hoje na miséria? É o que pensa o Erivelto Cordeiro. Eu acho, viu, Erivelto, que houve uma proletarização da classe média brasileira e houve uma quase que um empobrecimento ainda maior dos chamados setores de classe média baixa, dos trabalhadores. O Fernando Henrique Cardoso é cheio de frases infelizes, né? Ou seja, dizer que o pobre brasileiro sonha em navegar na internet é não conhecer
que uma parcela desses pobres sonham consumir 2.500 calorias por dia no Brasil. Sonham em ter um emprego, sonham em ter uma escola. Obviamente que a internet também não pode ser uma coisa distante dessa parte pobre da população. Mas essa parte do povo está precisando hoje muito mais de emprego e de trabalho do que esse sonho. A impressão que eu tenho é que o Fernando Henrique Cardoso conversou com algum pobre europeu, sabe? E pensou que estava conversando com um pobre desempregado brasileiro. Se bem que aprender inglês e entrar na internet seria uma coisa muito boa até para qualquer operário brasileiro. Não o que precisa comer, mas seria muito boa. Eu acho ótimo. Lula, tem muita gente mandando perguntas sobre corrupção. Até lastreado nessa história de Guarulhos e de São Paulo, a CPI dos fiscais. Aí o Márcio Vasques, de Niterói, pergunta: um país corrupto é feito por uma sociedade corrupta. Como acabar com a corrupção, que é o principal mal, na opinião dele, do país? Eu acho que ele está certo. Veja, eu acho que parte da sociedade tem culpa pelo que acontece na classe política. É só cada brasileiro se lembrar em quem votou na última eleição que vai perceber que muitas vezes, na sua inocência, o povo contribui para que um corrupto seja eleito alguma coisa nesse país. E eu fico orgulhoso do PT, viu, Boris? Nesse aspecto, eu quero atentar para o seguinte: quando eu vejo aquela fotografia daquele vereador de Embu, sozinho, na Câmara, que com a ação dele conseguiu caçar 18, aquela foto dele, sabe o que parecia? Aquele chinês que ficou na frente do tanque na Praça Celestial. Ou seja, em Guarulhos a mesma coisa e na Câmara Municipal de São Paulo a mesma coisa. Então, eu acho que a sociedade precisa contribuir para acabar com a corrupção. Se cada brasileiro que desconfiasse de corrupção ligasse para algum órgão denunciando, eu acho que nós poderíamos acabar com a corrupção. Se a gente ficar apenas lamentando, ela vai continuar a existir nesse país, e a corrupção e a impunidade são dois males praticamente incuráveis no nosso país. Você acha que a direção do PT deu suficiente apoio aos vereadores petistas que lutavam na Câmara Municipal de São Paulo, na CPI? Parece que não. Ô, Boris, eu vi até uma especulação um dia que, Tem uma pergunta aqui. Que o Lula não foi lá. Veja, no dia que era para ir na Câmara de Vereadores, Boris, nós chegamos à conclusão, de acordo com a Câmara, que era importante que a gente não fosse para não nacionalizar um problema que era um problema da capital de São Paulo. E até porque os nossos vereadores têm muita competência, não precisaria que a direção nacional fosse lá, até porque não podia fazer nada. Era só ser solidária. E nós fomos solidários naquilo que eles precisaram de solidariedade. Lula, tem uma pergunta aqui do Cidálio Santos. Qual o futuro da esquerda no próximo século? Se você tivesse bola de cristal... Olha, Cidálio, eu vejo o futuro da esquerda com muito otimismo. Se você imaginar que ela está crescendo em todo o continente, se você imaginar o que pode acontecer no Uruguai, o que pode acontecer na Argentina, no Brasil, o que pode acontecer no México nas próximas eleições, você vai perceber que a esquerda está vivendo um momento de ascensão. Ao contrário do que diz algum... Esquerda democrática. Né? Esquerda democrática, aquela que acredita no embate democrático como forma de chegar ao poder. Você ainda gosta do Fidel? Eu gosto. Mas por quê? Ele é um ditador. Veja, eu não discuto a questão política de Cuba, como eu não discuto a questão política dos Estados Unidos. O que eu quero saber é o seguinte, Boris... Mas a do Chile você discute. Mas veja, não discuta do Chile. Não discuta do Chile. Eu acho que cada país tem que ter autonomia para deliberar. É indiferente as o suas Pinochet questões econômicas. Veja, punido ou não. O Pinochet é diferente porque tem sinais e mais sinais de genocídio, de morte de muita Cuba gente. Tem Cuba provas. não tem prova de que Cuba morreu nenhum estrangeiro. Matou, tá gente na presa. disputa política. Morreu cubano. Mas na disputa política é disputa política, Não, Boris. peraí. Agora veja, o Tem um Fidel monte de Castro, gente presa lá o em Fidel Cuba, Castro, veja, o Fidel Castro é um homem que vai passar para a história o seguinte: como é que pode um presidente de um país pequeno como Cuba ter um índice de mortalidade infantil 3 vezes menos que o Brasil? Como é que pode ter uma qualidade de educação melhor do que o Brasil? Então eu acho que isso que mede um país. Eu gostaria que em Cuba tivesse eleição, eu gostaria... Mas na Alemanha nazista, na Alemanha nazista tinha uma boa educação, uma boa saúde. Eu gostaria também. que em Cuba tivesse eleição, eu gostaria que tivesse mais partidos políticos, eu gostaria que tivesse liberdade de autonomia sindical. Mas isso é um problema deles. Como é que eu vou ter ingerência nisso? Agora, Não. obviamente que eu sou contra o bloqueio, porque o bloqueio impede que Cuba possa disputar em igualdade de condições o seu próprio desenvolvimento com outros países.
Tem uma pergunta aqui do Edson Couto, de Angra dos Reis. Lula, por que o PT briga muito pelas indústrias metalúrgicas de São Paulo e esquece os estaleiros cariocas como a Verome e a Ishibras? Não faz, pelo amor de Deus. Isso é injustiça comigo, meu companheiro. Eu fiz umas 3 reuniões, visitei estaleiros, porque eu acho que a indústria naval brasileira precisa ser recuperada, meu querido. Pelo amor de Deus, olha, eu acho que um país que tinha uma indústria naval como tinha o Brasil, Boris, não podia ter, sabe, largado aquilo para esculhambação. Hoje nós temos uma indústria falida, um potencial extraordinário, mão de obra qualificada, e eu tinha assumido um compromisso na campanha presidencial de recuperar a nossa indústria naval, e eu tenho certeza que o garotinho está contribuindo para recuperar. Obviamente que era preciso que o governo federal injetasse o dinheiro necessário para a gente recuperar a nossa indústria naval. O impressionante número de perguntas sobre a sua candidatura à presidência da República. A favor, contra. Tem aqui um telespectador concitando você a não ter picuinhas e se acertar com o Ciro Gomes. Boris, eu não tenho nenhum problema. Eu acho que nós devemos nos acertar com todo mundo. O que eu acho é que nós temos que construir um programa mínimo que unifique as forças políticas e a partir daí, então, quando chegar o momento, discutir candidatura. Mas foi isso que eu ouvi do Ciro Gomes. O que eu não quero é discutir agora. O que eu não quero é discutir agora. Eu acho que o povo está precisando mais de feijão do que eleição nesse momento, Boris. O povo está precisando mais de emprego. Então não é possível. Eu, por exemplo, Boris, sabe o que eu falo? Eu ainda não acabei de pagar a dívida dessa campanha. Ainda estamos devendo, acho que uns 350 mil reais, ou seja, sabe, como é que eu vou pensar em fazer despesa para outra campanha? Primeiro vamos resolver esses problemas, e os problemas do Brasil são mais sérios, depois então vamos pensar na eleição. Tem uma série de e-mails e perguntas dizendo que você se posicionou contra a Ford na Bahia. Não é verdade. Não é verdade. Quem está publicando esses e-mails, na verdade, está contando uma inverdade. Veja, eu primeiro defendo um modelo de desenvolvimento descentralizado. Quero que vá o máximo de indústrias para o Brasil inteiro e para o Nordeste. Até porque Camaçari tem uma coisa importante, tem mão de obra qualificada em função do polo petroquímico. Agora, a minha discordância não é pelo fato da indústria ir. A minha discordância, aí vale para a Bahia, vale para o Paraná, vale para o Rio de Janeiro, vale para São Paulo, vale para Pernambuco, é que o Estado brasileiro não pode prescindir de dinheiro que falta para dar de comida para o povo, para dar para uma multinacional que faturou 150 bilhões de dólares em 1998. É só isso. O Domingos Pedro, de Barra do Turvo, São Paulo, uma coisa que nós já tangenciamos, mas que ele pergunta com firmeza. Quais as diferenças que você apontaria em Fernando Henrique Cardoso do tempo em que ele era solidário das mesmas ideias que você, defendendo os mesmos ideais dele e atualmente? Olha, essa pergunta poderia ser feita por Fernando Henrique Cardoso, porque ele foi quem pediu: esqueçam o que eu escrevi, esqueçam o que eu falei. Ele disse que não pediu isso. Eu nunca pedi para ninguém esquecer o que eu fiz, o que eu falei, até porque eu tenho orgulho da minha história política. Eu acho que o Fernando Henrique Cardoso, durante um determinado tempo, vendeu... Aliás, é importante lembrar, Boris, uma das razões pelas quais ele não ganhou as eleições para prefeito contra o Jânio Quadros em 85 é porque ele era tido como comunista. Tá? Então, ele é que mudou. Então, essa pergunta pode ser feita e respondida pelo Fernando Henrique Cardoso. Tem uma pergunta local que eu achei interessante do senhor Antônio Jorge. A candidatura da senadora Heloísa Helena ou de outro líder do partido em Alagoas para disputar a prefeitura de Maceió já é um fato consumado pela direção nacional do partido? Não. Primeiro que a direção nacional não decide a eleição de Alagoas. Quem vai decidir é o PT de Alagoas. Não, de vez em quando decide. Não, decidiu no Rio. Veja, de vez em quando decide quando há uma coisa importante. No Rio de Janeiro era importante a nossa aliança nacional. No caso de Alagoas, veja, nós queremos manter a nossa relação de aliança com o PSB. E o PSB atualmente tem a prefeita. Portanto, no momento certo, o PT de Alagoas vai discutir e eu espero que haja um acordo com o PSB. Se não houver, vamos para a disputa. Deixa eu voltar. Você se considera absolutamente separado de Ciro Gomes hoje? Não, pelo contrário. Boris, nós temos, Dirceu e eu, temos tentado manter conversas sistemáticas com Ciro Gomes, com Itamar, com Riquião, sabe, com o PDT, com o PSB, porque nós achamos, Boris, que é preciso construir um movimento maior, inclusive, do que os partidos de esquerda. Acontece que o Ciro Gomes, me parece que ele gosta de velejar sozinho. Então, ele está criando o partido dele, eu acho ótimo que tente criar, fortalecer o partido,
Mas na hora que ele quiser discutir sério essa possibilidade de juntar mais gente em torno de um projeto, ele sabe que o Partido dos Trabalhadores não apenas quer, como está trabalhando para isso. Eu gostei do seu Geraldo Kerna, que disse assim: ô Boris, queria saber por que o Boris está provocando o Lula. Até parece que ele é pró-Fernando Henrique. Espero que isso só faça parte do programa tipo fazer advogado do diabo. Bem, aproveita e pergunta para o Lula se ele acha que o FHC está ficando gaga. FHC precisa de tratamento. Brincadeira, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. As perguntas são provocativas mesmo e tem que ser. Você sabe que eu acho que o FHC, não é que ele está gaga, eu acho que Fernando Henrique Cardoso é o que ele sempre foi. Um homem vacilante, não tem coragem de tomar posições nos momentos críticos. E eu acredito que com essa briga da sua base de sustentação, essa vulnerabilidade apareceu com muito mais força. Ou seja, ô Boris, você está lembrado de que antes diziam assim para mim: ah, você vai ganhar as eleições e não vai ter maioria no Congresso Nacional. Ora, como é que o Fernando Henrique Cardoso tem uma maioria de 400 e só governa na base de medida provisória? Porque... Na verdade, o Congresso aprovou quase tudo que ele quis. É lógico, veja, e aprovou coisas, e teve outras coisas que eram de ordem econômica que foi na base da medida provisória, sem nenhum respeito ao Congresso Nacional. Esse Congresso não cria problema para nenhum governo, Boris. Aqui entre nós, Lula, a medida provisória que o presidente repete, aquela 37, 38, 39, são as medidas provisórias que o país precisa para ser governado e que o Congresso se recusa a aprovar ou... O Congresso tem se omitido, obviamente, sem dúvida. A maioria delas, eu tenho que dizer isso. Veja, são 3 mil medidas provisórias, são 3 medidas em média por dia. Várias repetições, Lula. São várias repetições. O Congresso não se reúne para aprovar. É que agora foi regulamentado, não pode mais repetir. Não pode mais repetir. Veja, ô Boris, se eu tenho uma maioria de 400 deputados e eu não consigo aprovar as minhas coisas, as minhas medidas provisórias, é porque está havendo um desenlace entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Você está satisfeito com a frequência dos deputados ao Congresso Nacional? A do PT eu estou? Não. Do PT não é, se fosse do PT... Mas a do PT eu não pego o telefone, nem pago o jatinho. Eles vão para lá porque tem obrigação de ir. O governo que obriga a sua base a ir. Agora, para votar a medida provisória da Ford, o presidente nem sabia e eles colocaram 350 claro, deputados interessava muito. Ora, obviamente, então demonstra... eu já não quero pôr a culpa só no presidente. Então demonstra que falta uma... Existe uma falta de coordenação política no governo. Eu acho que o governo está debilitado na sua articulação política. A interlocução entre poder executivo e poder legislativo está trincada e isso está aparecendo cada vez mais. As tuas observações a respeito dele, que podem parecer pessoais, não invadem o terreno pessoal. Eu continuo, por exemplo, achando o presidente um intelectual da melhor qualidade. Eu não tenho... Veja, eu dizia durante a campanha e volto a dizer agora, eu nunca tenho nada pessoal contra ninguém. O meu problema com o Fernando Henrique Cardoso é eminentemente político. Você algum dia se imagina junto com o Fernando Henrique Cardoso num palanque ou num governo? Eu já tive. Não, para frente. É bem possível, vai depender dele. E de você não? Dele. De mim não. Eu vou continuar na minha trajetória. Eu vou continuar viajando esse país, vou continuar fazendo proposta para o país, vou continuar tentando contribuir para organizar o povo. Se o presidente da República um dia evoluir e falar, puxa vida, eu tenho que olhar mais para os brasileiros e menos, sabe, para o mundo exterior, eu vou cuidar mais do povo nordestino, eu vou cuidar mais do povo, sabe, pobre de Minas Gerais, eu vou cuidar mais do emprego, quem sabe a gente possa até conversar. Com o Itamar, você tem conversado? Pouco, deveria conversar mais. Faz uns 2 meses que eu tive com o Itamar Franco e eu acho que é importante a gente manter uma relação muito próxima do Itamar Franco, até porque o Itamar Franco é uma pessoa que pode fazer uma espécie de trinca no PMDB, num processo de aliança mais para frente. É uma trinca favorável ao PT? Favorável ao PT não, pode ser favorável às forças políticas da oposição. Necessariamente não precisa ser só o PT. Deixa eu fazer uma pergunta quase que final, nosso tempo está esgotado. O PT hoje é o PT dos teus sonhos? Está ainda aquém. O PT do meu sonho vai ser o PT que chegar ao poder e conseguir executar aquilo que foram os propósitos pelos quais o PT nasceu. Por exemplo, Boris, eu agora, no Instituto da Cidadania que nós estamos cuidando, nós estamos trabalhando um projeto de moradia. E é interessante, Boris, porque a gente fala muito de invasão de terra no campo e a gente não percebe que dentro das cidades existem ocupações e mais ocupações
E que hoje você tem uma cidade como São Paulo, com 20% da população morando em favela. O Rio de Janeiro com quase 30%, Recife com 40%, Belém com quase 70%. Ou seja, então, não existe nenhum projeto. Eu quero, através do Instituto Cidadania, entregar para o PT e para as forças um projeto de habitação que possa resolver diretamente. O que eu acho que o PT vai ser o PT dos meus sonhos? Quando a gente chegar ao poder e quando a gente conseguir executar um programa nosso. Um programa que possa recuperar a cidadania, que possa recuperar a autoestima do nosso povo, que possa garantir a possibilidade do povo estudar, até ir para a internet, né? Até poder comer 3 refeições por dia, ter lazer, ter emprego. Ou seja, coisas que nós achamos que todo mundo precisa ter. Saber inglês e ir para a internet e comer 3 refeições não é luxo. Não, é quase que uma necessidade da população. Claro. Principalmente num mundo em que o saber é cada vez mais exigente para a pessoa sobreviver. Lula, muito obrigado. Eu vou passar às suas mãos esse monte, essa montanha de e-mails. Você vai fazer uma avaliação, tem muita coisa interessante. Queria mais uma vez agradecer a sua presença, sempre grata para nós aqui da Rede Record, dizer que nossas câmeras, microfones, a Rede Record está à sua disposição e você é sempre bem-vindo aqui. Eu acho que você dá uma aula de democracia e de cidadania, mesmo a gente não concordando mutuamente com muita coisa, mas eu tenho sempre prazer em entrevistá-lo e sempre prazer em receber Lula. Mas você sabe que eu nunca quero que você concorde comigo em 100%. Ou seja, se nós concordarmos 50%, já está ótimo. Mas tem muita coisa que a gente concorda. Os outros 50% a gente negocia. Tem muita coisa que a gente concorda. Está ótimo. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, Boris. Vamos fazer agora mais um intervalo e voltamos depois dos comerciais para conversar com o médico psiquiatra Sérgio Seibel, especialista no atendimento a viciados em drogas. Até já. Louca Paixão, amanhã, 8h10 da noite. Em agosto.